Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Quem vos salva mais uma vez é o presbítero Paulo. Estou aqui no horário de janta na empresa a qual eu trabalho e eu quero rapidamente trazer mais um conteúdo aí para os irmãos aí da África, em Moçambique, para o pastor Caetano John e para todos os irmãos, não só para o pastor Caetano John, para os irmãos da África, mas para todos do Brasil e do mundo, tá bom? Conteúdo este que vai agregar conhecimento para os irmãos para a glória de Deus, tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o poder do Espírito Santo. Vocês que estão, por exemplo, na África, anote tudo, tá bom? E o Senhor vai falar mais nos seus corações através do Espírito Santo. Eu amo falar sobre o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é para nós que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo como um só Deus, mas em três pessoas distintas, né? Eu creio que ele é o terceiro da Trindade. Existe o Pai, existe o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. É um só Deus, mas em três pessoas. Como nós, corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos tricotômos, mas somos um só, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele é o que o próprio Jesus disse: olha, não vos deixarei órfãos, mas enviarei um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vós conheceis. Ele habita em vós e estará em vós para sempre, né? Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que convence, por exemplo, o homem da verdade, do juízo e da justiça de Deus. Louvado seja Deus por isso. Amém? Bem lá no começo, lá em Gênesis, por exemplo, quando o Senhor, no capítulo 1, vai criar os céus e a terra, né? E depois ele vai criar nós, ele diz: façamos, no plural, né? Porque nós cremos, nós somos tricotômos, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Na reunião daqueles que pode de fato fazer, do Deus que pode realmente fazer, ele nos fez para ser imagem e semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é muito especial para Deus por duas coisas. Primeiro, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Segundo, porque o Espírito de Deus foi soprado em você. O mundo, pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, têm um espírito de vida, mas esse espírito do corpo, da alma e do espírito, esse espírito, ele está morto, esperando a palavra de Deus chegar para ativar esse espírito. Por quê? Esse espírito que habita dentro de nós, ele nos liga com Deus. Amém? Ele nos liga com Deus. Então todo aquele que conhece a palavra de Deus, que dá crédito à palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, ele tem um espírito vivificado pelo sangue de Jesus e tem livre acesso com o Pai. Você pode dar glória a Deus por isso? Louvado seja Deus. Então nós temos comunhão, né, com o Espírito Santo de Deus. Nós temos comunhão com o Pai. A Bíblia diz, antes de Jesus, o profeta Joel profetizou que nos últimos dias, que o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. E ele diz mais, que os vossos velhos terão sonhos, visões, os vossos jovens profetizarão. Então é coisa maravilhosa, queridos, coisa maravilhosa. E esse derramar nos últimos dias tem sido sim sobre toda a carne, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo pose sobre você, que o Espírito Santo faça, você que é morada do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo de Deus, que ele entra dentro de você, através da verdade aqui pregada nesta noite, independente do horário que você for assistir. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele que dá vigor para a igreja, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que no dia de Pentecoste estavam todos reunidos. Eu creio particularmente que eles não estavam reunidos
sem ligar em Deus. Com certeza ele estava cultuando a Deus, agradecendo a Deus pelas colheitas, agradecendo a Deus pelas vitórias. E dentro disso veio do céu um vento com o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados, né? E viram sobre eles línguas repartidas como de fogo. O derramado do Espírito Santo não acontece somente em Atos capítulo 2. A Bíblia diz nos evangelhos é o único evangelho de Jesus Cristo por 4 evangelistas, sendo eles Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, foi até os discípulos e disse assim: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. E eles receberam já um gostinho do Espírito Santo, que foi concretizar em Atos capítulo 2. Louvado seja Deus. Depois daquele derramamento que Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Louvado seja Deus. Eles ficaram e receberam a presença do Espírito Santo. Depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, nunca mais, repito, nunca mais a igreja foi a mesma. A igreja cresceu, independente dos martírios, independente dos sofrimentos dos imperadores, enforcando, decapitando vários cristãos, né? Cabe ressaltar que dos 12 discípulos, se matou, que é Judas, né? E depois entrou Matias, se eu não me engano, no lugar dele. E desses 12, só um que não morreu martirizado, irmãos, tá? Morreu martirizado, só um, que foi o apóstolo João, que escreveu o evangelho escrito por João e também escrito as epístolas, as cartas, melhor dizendo, 1 João e 2 João e 3 João, e também escreveu epístolas, tá, irmãos? E também escreveu o Apocalipse. Esse João, dos 12 discípulos, foi o único que morreu com morte natural. Os demais morreram perseguidos. Mas quanto mais eles perseguiam a igreja, matavam os cristãos, mais a igreja crescia, porque a igreja era ativada pelo Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, vocês que estão me ouvindo aí na África e em qualquer lugar do mundo, o Espírito Santo, ele ativa o seu povo, ele multiplica, como em Atos dos Apóstolos capítulo 2 vai dizer que o Espírito de Deus, o próprio Deus, acrescentava as almas que iam ser salvas. Então o Espírito de Deus é maravilhoso, a presença de Deus é maravilhosa, e o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Regozije no Senhor, vós sois moradas do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós. Glorifique a Deus e ande, não por vista, mas por fé. Ande em espírito. Deus abençoe a todos. Um abraço. Irmãos de Moçambique, ore por mim, porque eu estou orando pelos irmãos no nome de Jesus. Louvado seja Deus.